Salve, salve, senhoras e senhores. Eu sou Fábio de Souza Camargo, advogado, especialista em mestre em Direito Tributário. Sou também professor universitário e titular da disciplina de Laboratório de Prática de Direito Tributário. Ao longo de todos esses anos em que eu pude acompanhar a caminhada dos alunos em prol e visando a aprovação do exame de ordem, eu notei algumas falhas, alguns desvios de percurso. E pensando justamente nisso, eu e a minha equipe, nós preparamos um material, um programa de estudos focado justamente em você, que quer e pretende alcançar a aprovação na segunda fase do exame de ordem. E nessa primeira aula, nós vamos falar sobre algumas noções, ideias para facilitar cada um dos senhores e cada uma das senhoras para identificar as peças processuais em que o examinador apresenta no caso. Então, vem comigo aqui no slide. A linha do direito tributário, ele é focado sempre em 4 aspectos. Ele começa sempre com a hipótese de incidência, e quando eu me refiro à hipótese de incidência, é praticamente o nascedouro de uma obrigação tributária. Então, em palavras mais simples, nós podemos pensar que é a criação de uma lei tributária. É quando o legislador cria uma lei tributária. A partir dessa data, quem auferir renda tem que pagar o imposto de renda. A partir do momento em que essa lei ela entrou em vigor, a gente chama de hipótese de incidência. Só que quando essa lei ela entra em vigor, alguém tem que praticar o que a lei prevê. Então vamos supor, a hipótese de incidência do imposto de renda é auferir renda. A partir do momento em que o Fábio aufere renda, o Fábio pratica o que nós chamamos de fato gerador. E aí nós caminhamos para o segundo critério dentro dessa linha tributária, fato gerador. Só que o simples evento de auferir renda não gera automaticamente a obrigação do Fábio pagar o imposto de renda. Quando o Fábio aufere renda, o Fábio só praticou o que nós chamamos de fato gerador. E dessa data do fato gerador, o fisco, no caso a Receita Federal, ela tem um prazo para constituir essa obrigação tributária. E aí nós caminhamos para a terceira característica da linha, obrigação tributária. Nessa fase de obrigação tributária, o fisco ele vai atrás do contribuinte, ele pede informações para o contribuinte, ele pede para o contribuinte apresentar declarações, recibos, comprovantes de despesas médicas. Quando nós entramos nessa fase do direito tributário, nós podemos tranquilamente falar que estamos vivendo a fase da obrigação tributária. E por fim, depois que for constituída essa obrigação, depois que nós superarmos essa terceira fase do direito tributário, nós enfim chegamos para a última dela, que é a fase de execução fiscal. Então, meus caros e minhas caras, de maneira muito simples e simbólica, o direito tributário ele se resume nessa linha. Começa pela hipótese de incidência, que é a criação legislativa, passa pelo fato gerador, que é quando alguém pratica essa hipótese de incidência, fato gerador, caminhando para a obrigação tributária, que é quando o fisco ele começa a investigar, começa a apurar efetivamente os fatos, e apurado tudo isso, se o Fábio ou o contribuinte por si só não efetuar o pagamento dentro do prazo legal, isso vai desaguar e vai finalizar, enfim, nossa linha tributária na execução fiscal. E aí vocês devem estar se perguntando, ok, Fábio, mas o que essa linha tributária significa? Ela significa muita coisa, principalmente para a segunda fase do exame de ordem. Por quê? A depender de onde nós estivermos dentro dessa linha, nós conseguimos tranquilamente indicar quais são as peças jurídicas que o examinador quer que a gente coloque na nossa peça. Feito isso, vem aqui novamente comigo para o slide. A obrigação tributária, eu chamo que ele é um marco divisor do direito tributário. Por quê? Se estamos diante da obrigação tributária, nós temos que analisar o problema e verificar aonde eu estou dentro desta linha. Por quê? Se eu estiver antes da conclusão da obrigação tributária, antes do fisco apurar efetivamente tudo o que é devido,
eu posso ajuizar duas ações, duas diferentes ações. Ou é a ação declaratória, ou é o que nós chamamos de mandado de segurança preventivo. E, por sua vez, se o problema indicar que nós já passamos dessa fase da obrigação tributária, o fisco, portanto, já concluiu o lançamento, ele já apurou quanto eu devo, o que eu devo e qual é a forma que eu devo. Se o fisco já apurou tudo isso, eu posso tranquilamente falar que nós estamos dessa linha do tempo para cá. E aí, quais são as ações que nós podemos ajuizar? Ou ação anulatória, ou mandado de segurança repressivo. Perfeito? Então, se eu estou antes da obrigação tributária, eu posso ajuizar duas ações diferentes, ou a declaratória ou o mandado de segurança preventivo. Se por sua vez eu estiver depois da obrigação tributária, eu posso ajuizar também duas ações, só que agora é ou uma anulatória ou o mandado de segurança. Agora, se eu avancei um pouco mais nessa linha e eu cheguei aqui na execução fiscal, e, portanto, se o problema indicar para nós que a execução fiscal já foi ajuizada, eu posso promover outras duas medidas jurídicas, ou o que nós chamamos de exceção de pré-executividade, ou então embargos à execução. Agora, se, por sua vez, o problema ele indicar para a gente que o contribuinte quer pagar, ele praticou o fato gerador, quer pagar, mas o fisco ou não quer receber, ou tem mais pessoas para receber, nesse caso, a ação que nós podemos promover, a ação de consignação em pagamento. Tá? Então, é uma outra ação. É bem verdade que o exame de ordem ele não tem pedido tanto essa ação, mas é uma ação que, pelo edital, possivelmente pode ser pedido aí nos próximos exames. Então, consignação em pagamento. Essa ação de consignação em pagamento, ela sempre vai incidir do fato gerador em diante. Então eu quero pagar, mas o fisco está criando embaraço, o fisco não quer receber, o fisco está criando outras exigências, ou eu quero pagar, mas dois municípios, dois estados diferentes vêm me cobrar. Para quem eu pago? Ação correta, ação de consignação em pagamento. Ou então, nós temos aí uma outra possibilidade, é quando o contribuinte ele paga o valor, só que ele paga de maneira indevida. Ele paga ou em quantia maior, ou ele paga sem ter praticado o fato gerador. Nesse caso, a ação judicial cabível seria a ação de repetição de indébito. Tranquilo? Então, só para a gente recapitular, vamos voltar aqui para o slide. Nós temos, então, a linha do direito tributário. A linha do direito tributário ela é emblemática, porque a depender de onde eu estou, eu consigo tranquilamente identificar quais são essas peças jurídicas que podem ser exigidas de mim. Muito bem, agora volta aqui para mim. Quando nós falamos em lançamento, obrigação tributária, né? Então, quando vocês podem estar se perguntando em casa, Fábio, quando é que eu sei que vai acontecer o lançamento ou que já aconteceu o lançamento? O próprio problema vai indicar para vocês isso. E o problema vai conversar com vocês. E nessa conversa que vocês vão ter com o problema, vocês vão conseguir identificar palavras-chave. Então, tudo na segunda fase do exame de ordem são palavras-chave. Nenhuma palavra é solta no problema. Nesse contexto, vamos voltar de novo aqui para o slide para eu indicar para vocês quais são as palavras-chave mais requisitadas pelo exame. Então, a gente vai identificar que o lançamento já aconteceu quando o problema ele falar foi lavrado o auto de infração ou foi realizado o lançamento, foi constituído o crédito tributário, foi formalizada a obrigação tributária, ou então, em alguns casos, o examinador pode usar a palavra-chave chamado foi apurado o fato gerador. Ok? Então, se o problema trouxer essa informação para vocês e o problema falar foi lavrado o auto de infração, significa dizer foi concluído a obrigação tributária. Se foi concluída a obrigação tributária, o que eu posso propor? Ou ação anulatória ou mandado de segurança. Se o problema falar foi apurado o fato gerador,
significa dizer, já foi concluída a obrigação tributária, e aí automaticamente eu só posso ajuizar a ação ou anulatória ou mandado de segurança repreensivo. Se o problema não fala nada disso, a gente entende que está antes da obrigação tributária. E aí o caminho que nós temos, ou a declaratória ou o mandado de segurança preventivo. Avançando aqui, algumas características, eu separei aqui para vocês algumas características para diferenciação de PES. Então nós temos aqui ações de rito comum, que são ações declaratórias ou anulatórias. Normalmente, o problema ele vai indicar sempre uma decisão administrativa, correto? Diferente vai ser se o problema quiser que a gente coloque ou que a gente escreva um mandado de segurança. Então, se o problema quiser e direcionar a nossa resposta para o mandado de segurança, ele não vai mencionar só decisão administrativa. Ele vai fazer referência, por exemplo, a uma palavrinha chamada ato coator. Se o problema quiser um mandado de segurança, ele também vai indicar para a gente qual é a autoridade coatora. Qual é a autoridade coatora? O próprio problema já vai indicar. Perfeito? Ou o próprio problema, o próprio caso vai falar para a gente que dispensa a dilação probatória. Porque no mandado de segurança não cabe dilação probatória. A gente não pode pedir provas no mandado de segurança. O mandado de segurança, eu reúno toda a documentação e eu junto com o processo. Eu não posso pedir perícia, eu não posso pedir acreação, eu não posso pedir testemunha. A minha prova no mandado de segurança ela tem que ser totalmente documental. Não posso querer produzir provas ao longo do mandado de segurança. Além disso, o próprio problema vai falar de prova pré-constituída, direito líquido e certo, ou então ele vai fazer referência a prazos. Por quê? Se eu quiser me insurgir ou impugnar qualquer decisão administrativa, vai caber mandado de segurança se entre o ato daquela decisão e a propositura da ação não tiver decorrido 120 dias. Então, se o problema mencionar para os senhores ou para as senhoras datas, se atentem a isso. Antes de 120 dias, mandado de segurança. Depois de 120 dias, só ação de rito ordinário, rito comum, ou ação declaratória, se for antes da obrigação tributária, ou ação anulatória, se for depois da obrigação tributária. Perfeito? Ok? Agora, se o problema quiser extrair dos senhores e das senhoras uma outra ação que não seja anulatória, declaratória ou mandado de segurança, e também não tiver na fase de execução, e aí automaticamente nós excluímos a exceção de pré-executividade e os embargos, o problema ele vai indicar para os senhores e para as senhoras o contexto fático. E aí, vamos voltar aqui para o slide. Se o problema indicar para os senhores que houve um recolhimento indevido e que o cliente de vocês pretende reaver esses valores, o método jurídico adequado seria justamente a ação de repetição de indébito. E aí essa repetição de indébito, ela independe de prévio protesto administrativo, ou seja, o cliente não precisa formular antes um pedido administrativo. Basta ele, explicando toda a situação, ingressar com uma ação de repetição de indébito. O pagamento deve ter sido realizado de forma voluntária ou não, e de maneira categórica, a repetição de indébito ela cabe sempre em relação a tributos diretos, que são aqueles tributos arcados diretamente pelo contribuinte. A exemplo disso, temos a contribuição de melhoria, temos o imposto de renda, temos o IPTU, temos o IPVA, taxas e assim sucessivamente. Tributos diretos, então, são aqueles em que não há um repasse de ônus financeiro. O fisco me cobrou, eu vou e eu pago. Eu não repasso esse prejuízo fiscal para mais ninguém. Isso é tido como tributos diretos. Com relação a esses tributos, o cabimento da ação de repetição de indébito, ele é claro. Vamos voltar de novo aqui. Agora, se o problema indicar que o pagamento foi relacionado a tributos indiretos, só vai caber ação de repetição de indébito
se o contribuinte provar que suportou o encargo ou que obteve uma autorização para reaver esse valor pelo contribuinte de fato. Então, imaginemos o seguinte: um tributo, um IPI, por exemplo, um IPI em que o fisco federal cobra da minha empresa, eu pago de maneira indevida, só que ao recolher esse valor do IPI, eu não fico com prejuízo. Automaticamente eu pego esse ônus fiscal e repasso para as outras pessoas, né, que vêm depois da cadeia. Isso é tido como um tributo indireto. Eu só vou ter direito de repetir esse tributo direto, ou se eu demonstrar contabilmente que esse ônus ficou comigo e eu não repassei para mais ninguém, ou então quando o contribuinte de fato me autoriza a fazer esse requerimento. Perfeito? Mais uma vez, voltando aqui. E o prazo de repetição de indébito, ele é de 5 anos. Então eu posso pedir a repetição de indébito de valores que eu paguei a mais até 5 anos para trás. Por outro lado, se o problema quiser indicar para a gente uma consignação em pagamento, o problema ele vai falar para a gente que o fisco se recusa a receber, ou porque ele não responde, ou porque ele não autoriza a geração de guias, ou porque ele cria embaraços para receber esse valor. Ou então, quando existe mais de um ente tributante reivindicando um valor. Então, eu tenho um imóvel que fica, por exemplo, no limite de 2 municípios, o município X e o município Y. Ambos os municípios querem e estão me cobrando o IPTU. Para quem eu pago o IPTU? Se existe uma dúvida fundada, o caminho natural seria ingressar com uma ação de consignação em pagamento. Perfeito? Porque, embora os municípios não estejam criando embaraços para receber, esses municípios, diferentes municípios estão cobrando o mesmo tributo. Vamos voltar de novo aqui. Cabe também ação de consignação em pagamento, quando o cliente aceita depositar o valor em juízo, evitando, portanto, uma multa. Essas são as principais palavras-chave que podem autorizar e facilitar a identificação dessas duas peças. E aí, por fim, temos aqui o que nós chamamos de peças atípicas ou recursos judiciais. Mais uma vez, nós temos aqui uma linha do direito tributário, né, que, a bem da verdade, não é uma linha do direito tributário, seria uma linha de processo civil, mas é uma linha que indica aqui várias decisões. As setinhas para baixo, setinhas amarelo para baixo, elas remetem a decisões judiciais. Então, depois de distribuída uma demanda, se o examinador pode requerer da gente que nós elaboremos, por exemplo, uma contestação ou uma informação em mandado de segurança. O problema pode indicar para a gente, se nós estivermos depois de uma decisão interlocutória, ele pode requerer um agravo de instrumento ou uma contraminuta. Se nós estivermos depois de uma sentença com ou sem resolução de mérito, o problema ele pode requerer da gente uma apelação ou uma contra-razões. Se já em fase recursal e o relator, por exemplo, profere uma decisão monocrática, temos à nossa disposição um agravo interno ou uma contraminuta de agravo interno. Se for depois de um acórdão, temos a possibilidade de recurso especial, recurso extraordinário ou recurso ordinário. E existe também a possibilidade de um recurso ordinário para o STJ ou para o STF em caso de contra-razões. Tudo isso, meus caros e minhas caras, nós vamos estudar pontualmente. Então, todas as ações que eu comentei aqui, nós vamos estudar aula por aula. Então, nós vamos ter uma aula específica para estudar ações anulatórias, uma aula específica para estudar ação declaratória, uma aula específica sobre mandado de segurança preventivo, repressivo, uma aula específica sobre embargos, exceção de pré-executividade. O meu foco e a minha intenção nessa aula específica é apenas nós conseguirmos identificar, dentro dessa linha tributária, aonde que nós estamos. Se nós estamos antes da obrigação ou depois da obrigação tributária. Se nós estamos depois de uma execução fiscal ou antes de uma execução fiscal. Tudo isso faz uma diferença muito grande,
para que a gente consiga identificar qual é a peça que o examinador requer para aprovação do exame. Perfeito? Nos vemos então na nossa próxima aula. Um abraço.